a minha virada de chave foi a minha história, foi eu me tornar uma palestrante. Me tornar uma palestrante me levou de encontro direto para o meu propósito de vida. Eu realmente, Tati, quando você chegou na minha vida através do Instagram, eu estava vivendo a pior fase da minha vida. Eu estava vivendo uma fase de dor, de vergonha. Eu sentia muita vergonha de ter chegado no lugar que eu cheguei. É muito difícil você olhar para o histórico da sua vida em um momento onde a minha mãe era minha dependente. E eu cheguei numa situação onde eu me tornei dependente da minha mãe para comer, para tudo. Então, assim, gera muita dor. Então, quando essa virada de chave chegou na minha vida, quando eu pude ressignificar tudo isso, me tornando uma palestrante, quando eu descobri tudo isso e quando eu percebi aquilo que eu podia causar na vida de outras mulheres, hoje eu tenho um trabalho que gera cura emocional para mulheres. Eu decidi triunfar, por isso Deus vai me amparar, porque eu decidi triunfar, nada e ninguém pode me parar. Eu decidi triunfar, por isso Deus vai me amparar, porque eu decidi triunfar. E aí, seja bem-vindo a mais um podcast Vida Memorável. E hoje, gente, é um dia muito especial. Sabe por quê? Porque nós vamos receber uma convidada que é nossa aluna memorável. Ela é uma aluna que não só fez todo o beabá, que fez todo o passo a passo ali e tá colhendo muitos frutos por conta disso, mas ela participou do Detats Brasil no ano passado. Eu não sei se todos sabem o que é o Detats Brasil, mas é um concurso que inclusive tá rolando agora, 2022, tem que colocar as datas, né? Em 2022, os finalistas vai ser em maio, dia 13 de maio, a gente vai mostrar ali e para todo mundo escolher quem que é o finalista mesmo. Tá rolando no Detats Brasil, que é o concurso de palestrantes. Você que já me acompanha há um tempo sabe que palestrar não é só uma profissão, é uma filosofia de vida. Porque quando uma pessoa palestra, ela consegue não só ter mais autoridade, ter mais network, visibilidade e dessa forma conseguir divulgar o seu produto, o seu serviço e atrair muito mais oportunidades. E é por isso que eu quero te fazer um convite. Vai acontecer a imersão Palcos Milionários. Essa imersão ela é presencial durante 3 dias, em que você entra e começa do absoluto zero. E lá a gente descobre o tema da sua palestra e a gente produz a sua palestra em apenas 3 dias. Mas Tati, e eu que já tenho a minha palestra? Essa imersão presencial é para mim? Sim, porque o nosso objetivo ali é lapidar a sua palestra até ela se tornar realmente uma palestra memorável. E para você saber mais informações sobre essa imersão Palcos Milionários, é só você clicar no link que está aqui e garantir a sua inscrição. Te espero. Para escolher quem vai palestrar no meu evento, um evento que acontece uma vez por ano, que é o PPG Experience. E detalhe, ela não só foi uma das finalistas desse concurso, mas ela foi aprovada. E sim, no ano passado, ela palestrou no PPG Experience. Uma das palestras mais aplaudidas, vai aplaudida de pé lá, não foi? Total! E a palestra dela é muito inspiradora. E por que eu resolvi trazer essa nossa convidada de hoje? Porque ela tem uma história de superação, de inspiração incrível. Eu sempre falo que dos meus alunos tem uns 30% que são improváveis. Improváveis porque eles não tinham, aparentemente, aos olhos de muitos, eles não tinham a menor condição, a menor possibilidade de entrar na formação, de fazer o meu treinamento, de não só se tornar aluno, mas aos olhos de muitos, será que ele consegue ser palestrante? Às vezes até aos nossos olhos, né? Será que isso é pra mim? Será que eu consigo? E ela é uma improvável total. Por quê? Porque ela decidiu. Ela mostrou na prática que tudo é uma questão de decisão. E quando ela decidiu fazer acontecer, o universo conspirou a favor dela. E isso pode acontecer na sua vida também. Então, com o tema não só do livro, inclusive você me trouxe o livro de presente que ficou linda a capa, maravilhoso. Eu já guardei, né? Depois eu tenho que mostrar aqui. Mas com o tema da palestra e do livro é da Caverna ao Trono? A palestra é da Caverna para o Trono e o livro As Cavernas que eu Venci. O livro é uma extensão da palestra.
Fantástico! Então, ó, me ajuda aí a receber com muitos aplausos virtuais aí, Rosana Keuli! Muito bom! Seja bem-vinda! Ai, já tava até com saudades, assim, de ouvir a Tati me apresentando, tá, gente? Que não é qualquer coisa, é a apresentação da Tati. E eu tive o prazer de ouvir a Tati chamar meu nome ano passado no palco do PPG. Então, é uma segunda experiência maravilhosa. Muito obrigada, estou muito feliz em estar aqui com você hoje. É um momento muito especial para mim, tanto quanto subir no palco do PPG. Uau! Como foi pra você? Qual que foi o sentimento, assim, de estar naquele palco? Eu acho que eu tinha muita certeza que aquele era o meu lugar naquele dia. Olha, você se preparou para aquilo. Era o meu palco. Eu subi naquele palco determinando que aquele era o meu palco, porque eu me preparei 1 ano de forma intensa para subir naquele palco. Então, quando eu coloquei o meu pé dentro do espaço ali do evento, eu fui com essa energia. Eu lembro que quando eu entrei, que eu olhei no palco, eu fiz assim, aquele é o meu palco. Então, eu subi sabendo que aquele momento, que o momento que eu fosse subir para fazer a minha palestra era o meu momento e que eu estava pronta para aquilo. Que demais. E palestrou lá, firme, com confiança para 1000 pessoas no espetáculo, porque a gente prepara ali um palco de espetáculo. Maravilhoso. Ai, que legal, viu? Conta pra gente como, porque eu falei aqui para todo mundo, né, que você é improvável, mas o que te motivou a ser palestrante? Como que tudo começou? Conta aqui pra gente. Vamos lá, fazer aí um remember, né, de tudo isso. Eu fui, de fato, uma improvável. Não tem outra palavra para dar sentido a tudo que aconteceu na minha vida. Eu sou maranhense. Eu nasci numa cidade que se chama Caxias, no interior do Maranhão. Eu estou a alguns quilômetros de Teresina, que é a capital mais próxima. E eu nasci numa família muito humilde, muito simples. Tão simples, eu posso medir a simplicidade da minha casa, que nós tivemos geladeira quando eu tinha acho que 12 anos de idade. A gente tomava... Até os 12 anos não tinha geladeira. A gente tomava água do pote de barro e do filtro de barro. Inclusive, a minha casa era de barro. Eu nasci numa casa de barro, chão de terra batida coberta de palha. Uau! Essas são as lembranças da minha infância e até ali o início da minha adolescência. Logo nos primeiros anos da minha vida, meus pais se separaram. E a separação dos meus pais foi onde começou tudo aquilo que eu defino como as minhas cavernas. O que são as minhas cavernas? São as minhas dores emocionais. Todos os traumas, dores e feridas emocionais que eu vivi, eu as chamo de caverna. E aos 5 anos de idade eu comecei a viver essas cavernas. E dentro da minha casa de barro eu passei pelo abandono, pela rejeição, pelo abuso sexual. Um pouco depois eu passei pelo relacionamento abusivo, até que eu saí do Maranhão e vim morar na cidade de Osasco. E eu vim para trabalhar dentro da CEAGESP. Meu sonho era fazer teatro e vivendo toda aquela situação de vulnerabilidade, um dia uma amiga de infância foi passar as férias e ela falou, vamos embora para São Paulo. Você tem tantos sonhos, você tem tantos talentos, vamos embora? E eu vim embora. Eu saí do Maranhão numa viagem de ônibus de 3 dias. Eu lembro que eu cheguei no domingo, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que é muito importante para mim. Eu estava chegando na CEAGESP para vender café e me tornar uma ambulante de café nas madrugadas da CEAGESP. Inclusive, só fazendo um parênteses aqui, uma das coisas que me marcou muito foi um post do Instagram que você fez e você marcou a gente, por isso que a gente viu, né? Sim. Que aí você falou de vendedora, de ambulante de café a vendedora de livros agora. Nossa, Exatamente. Esse antes e depois foi tremendo. Foi assim. um up, assim, Sim. total. E o café, ele pagou meus sonhos, literalmente. Vendendo café, acordando de madrugada, sol, chuva, frio, calor, passando muito preconceito. Porque a CEAGESP ela é um ambiente composto por homens. E eu lembro que eu cheguei na CEAGESP na época em que a prostituição ela tinha um nível altíssimo. Então, as pessoas elas entendiam que quem trabalhava no CEASA trabalhava por conta da prostituição. Só que não, né? Dentro da CEAGESP, quem trabalha dentro da CEAGESP sabe quem vai
para fazer prostituição e sabe quem vai para trabalhar. É o certo e o errado que tem em todos os lugares. É o bem e o mal que tem em todos os lugares. E eu fiz teatro, me formei em teatro. Eu lembro que em 2006 eu estava entrando num programa do Caldeirão do Hulk, na Rede Globo, no palco com o Hulk. E ele virou para mim e falou, o que você faz, menina? Eu falei, eu vendo café na Ciasa. E ele falou, uau, você vende café no Ciasa? Eu falei, sim. E o café ele me permitiu entrar em todos esses lugares. Mas chegou uma hora que eu olhei, eu falei, não quero só o café. Eu quero mais. Eu quero mais. E eu sabia que eu podia muito mais. Mas a vida ela foi me levando para outros lugares. Eu era muito ferida. Eu era muito doente emocionalmente por todos os traumas. Eu nunca tinha feito uma terapia. Eu nunca tinha feito um tratamento emocional, mental. E essas dores elas foram me aprofundando em outras cavernas. Depressão, ansiedade, insônia. E em 2020... eu fali financeiramente. Eu quebrei, eu perdi absolutamente tudo. Foi ali no período da pandemia? Logo no começo. Começou em 2019. E tudo isso foi ocasionado pelas minhas questões emocionais. As emoções, ela é exatamente isso, né? Se você não trata aquela raiz, aquelas feridas, uma hora aquilo ali vai fazer efeito. E vai fazer um efeito contrário na sua vida. E foi o que aconteceu comigo. Chegou uma hora que eu não tinha mais discernimento nenhum para cuidar do meu negócio, porque em 2018 eu deixei de vender café e abri um restaurante em casa. E aí eu investi tudo no restaurante. Quando o restaurante estava começando a pegar corpo, eu comecei a ficar doente emocionalmente. A depressão veio com força total e logo no começo da pandemia, aí sim eu quebrei de vez. Eu fali de vez e foi um momento realmente muito difícil. Eu precisei vender tudo que eu tinha. Eu vendi tudo, Tati. No dia 30 de maio de 2020, eu abaixei a porta do meu restaurante. Dentro do meu restaurante estava previdência, seguro, carro. Tudo aquilo que eu tinha construído nos meus longos anos vendendo café ficou ali dentro. Eu fiquei sem absolutamente nada. Eu precisei vender tudo para poder honrar os meus compromissos. A minha mãe era minha dependente. Eu precisei organizar a viagem da minha mãe de volta para o Maranhão. A minha mãe e nosso cachorro, porque a gente deixa tudo, mas o cachorro não. Nós temos um pet, eu sei, por isso que eu amo quando você posta suas histórias com seus pets, porque nós temos também. E nós ficamos, eu, minha mãe, o Theo, nosso cachorro, as minhas coisas pessoal, roupa, coisas pessoal do dia a dia. O resto eu precisei me desfazer de tudo. Falei, mãe, vamos para o Maranhão, dar um tempo. Vou deixar a senhora, vou levar a senhora. Mandei minha mãe de avião, era pandemia. O Theo não pôde ir de avião. Fui eu 3 dias de ônibus para o Maranhão com o pet. Meu Deus, 3 dias. 3 dias dentro do ônibus. Levei o pet. A minha ideia era ficar 30 dias no Maranhão. 30 dias. E é aqui que eu quero te dizer realmente o que o Vivendo de Palestras fez na minha vida. Eu ia ficar 30 dias no Maranhão e eu ia voltar. Eu tinha deixado metade das minhas coisas pessoal na casa de um dos meus irmãos e levei algumas coisas para ficar 30 dias. E o que eu tiro de lição dessa história? Eu digo o seguinte, que a tempestade, quando ela vem, ela faz aquele estrago. Ela destrói tudo, o vento, derruba as árvores, aquela enxurrada sai levando tudo. E a gente fica o quê? Dentro de casa, quietinha, né? Você não vai para a tempestade. Só que quando a tempestade passa, que a gente abre a porta, a gente vê tudo bagunçado. Tronco de árvore no chão, lixo, tá tudo uma bagunça. Mas a atmosfera é diferente. O vento é diferente, o cheiro é diferente, um cheiro de limpeza agradável, aquela brisa agradável. Aqui tá tudo uma bagunça, mas a atmosfera ela tá tão confortável, ela tá tão gostosa. E foi o que aconteceu comigo nesses 30 dias. A tempestade passou e eu consegui enxergar o que eu não estava enxergando no olho do furacão. E a primeira coisa que eu pensei foi, o que eu vou fazer em São Paulo agora?
Se eu for para São Paulo agora, sabe onde eu vou parar? No CEAGESP. Eu vou lá no calçadão de Osasco, vou comprar meia dúzia de garrafa térmica e vou voltar a vender café. Era o que eu sabia fazer, com o pé nas costas. Era o que eu sabia que eu ia fazer e ia me dar dinheiro imediato. Eu não ia ficar na casa dos outros de favor. Falei, não, calma, vamos pensar. Respirei. E como que você me conheceu nessa época? Comecei a ver Instagram, aí me passa uma loura na timeline. Eu já tinha visto algumas coisas de palestras do Rodrigo Cardoso, mas quando a Tatiane De Angela passou, eu me conectei já por ser mulher. E aí eu vi, me interessou bastante. Mundo de palestra, seja uma palestra, conta a sua história. E eu nunca tinha olhado para a minha história. Eu nunca tinha visto a minha história com esse olhar, de que o que eu tinha vivido até então era algo que poucas pessoas poderiam passar. Eu tinha vivido muitas dores, eu tinha vivido muitas situações difíceis. E aí, quando eu olhei para o preço do curso, a pessoa sem nem um centavo, né? Não tinha dinheiro, Acabar gente. de quebrar. Quebrada financeiramente total. Eu estava recebendo auxílio emergencial do governo. Era a única renda que eu tinha. Tinha 2 parcelas do auxílio para receber. E aí eu fiquei vendo e passando os dias, você já tinha terminado as aulas online. Eu falei, gente, mas como que eu vou fazer isso? Quando eu vi... Você chegou a assistir todas as aulas? Todas, fiquei colada, vendo todas as aulas. E aí, quando eu vi a oportunidade do Detates Brasil, olha a visão, ali eu enxerguei o pulo do gato. O Detates Brasil foi o que me impulsionou. Porque quando eu vi que os alunos poderiam participar de um concurso, e esse concurso levaria para o palco, eu falei, olha a oportunidade aqui, eu vou subir naquele palco, eu vou passar à frente de muita gente. E ali eu fiz a estratégia, consegui financiar o curso, né, pelo Provi, né, uma plataforma que permitia fazer isso. Paguei as 2 primeiras parcelas do curso com as 2 parcelas do auxílio emergencial. A terceira eu já paguei com dinheiro que eu consegui fazer dentro do curso. Uau, olha só. E não parei mais. No 3º mês já falou, agora eu sou palestrante memorável Não mesmo. parei mais. Não, e é interessante, você trouxe uma parte aqui, eu falo muito, né? Eu falo assim, a nossa história é a nossa palestra. Claro que palestra não é só sobre contar história, lá a gente passa a estrutura, tem que ter método, tem que ter passo a passo e tal, mas toda a nossa história dá uma linda palestra, né? E as pessoas se identificam, elas se conectam, só que aí tem pessoas que falam, ai, mas eu não passei por isso que a Rosana passou, eu não passei pela história da Tati, então eu acho que eu não sirvo para ser palestrante, porque minha história não é uma história tão de superação. E aí a gente mostra que qualquer história depende de como você conta. Uma história pode ser incrível. Se ela for contada mais ou menos, ela fica meia boca, fica sem sal. Uma história pode ser morna, mas você souber como contar, com a entonação certa, os elementos certos, com o uso de analogias, metáforas, cara, você transforma, né? É outra coisa. E eu tenho até um vídeo de um palestrante topíssimo também, que ele conta, né, sobre um dia que ele foi e pediu uma sobremesa no restaurante. A história dele, da palestra dele eu fui no restaurante e pedi uma sobremesa. E eu falei, o que tem de mais? É algo tão de superação, tão inspirador assim? Quem nunca foi num restaurante e pediu alguma comida? Todo mundo. Só óbvio. É óbvio. Só que aí ele vai comentando e ele trabalha os 5 sentidos. A gente consegue sentir o sabor da comida, né? Você consegue visualizar aquela cena. E claro, tem que ter um fundo moral, porque não é sobre falar por falar. Não, eu conto a minha história, mas com fundo moral. Que aprendizagem, que lição eu tiro de tudo Exatamente. isso. E aí, no final, as pessoas, nossa, que incrível, que fenomenal. Às vezes se emocionam mais com a história dele do que outra pessoa que tem uma história linda, mas não sabe contar, né? Então, ali, o que eu percebi? Você tem uma baita história. Essa baita história já é algo que vai te ajudar a construir, mas você tem que saber como fazer isso. As estratégias vai te levar para outro patamar. E tem pessoas que talvez estejam nos ouvindo ou nos assistindo agora, que não tem essa história tão maravilhosa assim, e tá tudo bem.
mas a maneira como você conta situações do cotidiano, do dia a dia, e trazer ensinamentos, lições, tudo isso muda, sabe? Então é muito sobre como eu embalo a minha história e como eu embalo o meu conteúdo de uma forma memorável, né? E aí você, com essa história brilhante, não podia deixar. A gente estava até conversando aqui nos bastidores sobre um projeto social que você vai fazer. Depois a gente vai falar dos projetos futuros e tal. Mas esse projeto social super nobre, lindo. E por que você vai fazer esse projeto social nobre? Porque tem uma causa ardendo dentro de você que tem muito a ver com a sua história. Sim. Né? Você sabe que assim como foi acendida uma chama interior em você, assim como um dia tudo que você via de perspectiva, de possibilidade era vender café. Isso eu sei fazer. Assim eu consigo dinheiro rato. É isso que eu tenho pra hoje. E aí, de repente, você vislumbrou uma nova profissão, uma nova possibilidade que você ainda não enxergava. Então é muito... O palestrante, ele tem essa missão, sabe? Ele tem missão de abrir os olhos, de tirar as vendas dos olhos das pessoas e fazê-las enxergar sobre um mundo novo. Um mundo de possibilidades, de perspectivas, que até então ela nem sabia que existia. E você falou, olha, eu posso trabalhar com isso. Exatamente. E aí você começou no terceiro mês, já começou a pagar as parcelas, a ganhar dinheiro com isso. E como que foi? O que você aplicou do Vivendo de Palestras e o que foi abrindo de perspectiva? Se alguém estiver nos assistindo e falar assim, nossa, eu vou entrar no Vivendo de Palestras e eu preciso também, até no máximo, no terceiro mês, já tá ganhando dinheiro com isso. Qual foi o caminho que você trilhou? O meu conhecimento. O que eu comecei a vender? O meu conhecimento, que até então eu não sabia como fazer isso. Só que dentro do curso eu fui encontrando ferramentas que me permitiam gerar monetização através daquilo que eu já sabia fazer. Eu já sabia fazer. Eu lembro que o meu primeiro trabalho foi uma mentoria para ajudar outras pessoas a gravar vídeo. Eu falei, vou usar o meu conhecimento do teatro. Exatamente. E vamos gravar vídeo, porque eu sou ousada mesmo. Exatamente. Então aí eu lembro assim que eu abri uma turmazinha ali no primeiro mês, eu fiz R$1.000. Olha. No primeiro mês. Gente, ó, quem quer aprender a gravar vídeo, vem cá que eu ensino. Vou abrir uma turminha de mentoria. Ali eu fiz R$1.000 rapidinho. Já era meu, eu já sabia. Eu só não sabia como fazer. Sim. Eu só não sabia como gerar, como ganhar algo financeiramente falando dentro daquilo que eu já sabia fazer. E ali foi o meu início. E eu comecei a fazer o curso em outubro. Em março do ano seguinte, eu estava lançando o meu primeiro livro. Logo ali, antes de 6 meses. E o livro ele foi me abrindo muitas portas. Com o livro, eu comecei a ser convidada para rádio, para TV, e fui fazendo várias entrevistas. E através dessas várias entrevistas, eu fui conseguindo gerar mais valor ao meu trabalho e fui conseguindo fazer novas mentorias. Aumentei o ticket dessas mentorias e isso foi gerando cada vez mais monetização. Uau! Olha só, já ganhou autoridade. Aquela menina lá que trabalhava no Ceasa, de repente tá na TV, tá na rádio. Já teve algum amigo seu, assim, que falou, nossa, te vi na TV, te vi na rádio... As pessoas, elas estão assim, elas me veem, elas falam, nossa, Rô, o que está acontecendo? Nossa, eu estou acompanhando os lugares que você está indo, as pessoas que você está se conectando, né? Os lugares que você está frequentando, os eventos, as entrevistas. As pessoas vão acompanhando e elas estão vendo todo esse crescimento. E elas têm comentado bastante isso comigo. Que legal. E estão felizes comigo também. E aí, como que foi esse desenrolar? Quais são os próximos projetos? Viver tudo isso, viver toda essa experiência, tem me permitido descobrir quem eu sou de verdade. Ser palestrante hoje, Tati, para mim, foi além de trazer recursos financeiros para a minha vida. Já, tipo, passou, né? Aquela pirâmide de Maslow. No primeiro momento, a necessidade era dinheiro. Legal, consegui dinheiro, passei dessa fase. Agora são outros passos. Foi além. Quando eu vi a minha história no papel, quando eu olhei para a minha história para poder ter a base do roteiro para criar a minha palestra, eu descobri ali uma mulher que eu não conhecia. Foi o primeiro passo de tudo. E quando eu descobri aquela mulher que eu não conhecia, eu pude dar um significado diferente para a minha vida. Então, me tornar uma palestrante me fez ter um encontro profundo com o meu próprio propósito.
Eu posso dizer para você que eu explorei o secreto de Deus daquilo que Ele tinha para mim. Quando eu descobri a minha história, o poder da minha história e o poder de transformação da minha história. Quando eu comecei a palestrar e ver o impacto daquilo que a minha história levava para as pessoas, aquilo começou a mexer muito comigo. Começou a fazer um efeito de querer mais. Falei, eu quero mais e eu quero mais. Eu lembro quando eu desci do palco do PPG ano passado, você me abraçou lá nos bastidores e falou assim, vai lá tirar foto que o pessoal tá te esperando. Tudo bem, eu sabia, mas eu não sabia que era tanta gente. Uma fila de espera de pessoas. Uma fila. E assim, as pessoas me abraçavam, choravam, contavam a história, compartilhavam. Então, eu entendi que eu tinha ferramentas para chegar além. E eu fui buscar. Além de palestrante, eu fiz uma formação de psicoterapia, porque eu queria ter mais conhecimento. Fui entender mais do mercado digital para criar os meus produtos, para poder chegar mais distante realmente, fazer conexões, fazer network, entrar em grupos, me conectar com pessoas, grupos de mulheres, que é o meu foco. E assim eu pude ir vendo as coisas tomando outro formato. Mas o que me trouxe realmente a esse projeto novo, eu posso te dizer que foi algo que me marcou muito ano passado. Eu fiz uma viagem para o interior do Ceará e uma senhora com mais de 60 anos de idade. Aquela mulher nunca tinha me visto na vida dela. E a filha dela falou assim, mãe, ela é palestrante, ela tem uma história linda, ela venceu várias cavernas, ela passou por abuso. Quando aquela senhora ouviu a palavra abuso, ela esperou a primeira oportunidade para conversar comigo. Na primeira oportunidade, ela falou para mim, minha filha, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu fui abusada por 2 homens e eu nunca contei isso para ninguém. Mas eu senti tanta vontade de contar para você. E ela me abraçou e ela chorou muito e eu senti que realmente algo tinha acontecido na vida daquela mulher. E aí eu pensei, quantas dessas senhoras nós não temos pelo Brasil afora? Pelos interior, pelas zonas rurais, ribeirinhas, lugares onde uma palestra como a minha, como a sua, nunca tiveram a oportunidade de chegar. Não estou falando de um palco, eu estou falando de uma zona rural mesmo, sabe? Aquele lugar que não tem energia, aquele lugar que não tem um palco, que não tem cadeira, porque eu conheço essa realidade, afinal de contas eu sou do interior do Maranhão. Eu sei do que eu estou falando. E isso queimou dentro de mim. Eu falei, eu preciso fazer algo. Eu não posso... O meu trabalho não é igual ao de todo mundo. Eu preciso ir além. Preciso fazer essa mensagem chegar no maior número de pessoas. E pessoas que talvez não tenham condições de bancar, de pagar. E aí veio o projeto. Isso. E essa é a minha mensagem. Fazer a minha palestra chegar ao maior número possível de mulheres. E eu pensei, como que eu vou chegar? Eu falei, já sei. Se até aqui eu tenho uma vida que me permite, sou sozinha, não tenho filhos, eu estou vivendo para o meu propósito. Então, eu vou viajar esse Brasil de ponta a ponta. Que demais! Eu vou viajar esse Brasil de ponta a ponta e eu comecei a desenhar um projeto. Então, eu idealizei um projeto que se chama Mulheres do Trono na Estrada. Né, que vem da Caverna para o Trono, né, que é o nome da minha palestra. Então, eu falo dentro da minha palestra da Caverna para o Trono que eu estou levantando mulheres para assumir o seu trono. Então, Mulheres do Trono na Estrada é um projeto social onde eu estarei viajando a partir do dia 2 de janeiro de 2024, dentro de um motorhome, dentro de um roteiro específico para levar essa palestra para os 26 estados do Brasil. Uau! Um ano total dedicado para esse projeto. E aí você vai entrar em tudo quanto é lugar, assim. Exatamente. Quem tá nos ouvindo, que já souber, pode te mandar aí, ó, esse tal local precisa. Eu tô levantando um time, né? Porque não dá para fazer isso sozinha. Então, em cada estado, eu vou ter 3 embaixadoras. Boa. Essas embaixadoras, elas já vão organizar a minha chegada. Então, o local, ver qual é a instituição que a gente vai atender, qual é a localização, o grupo de mulheres que nós iremos atender. Essas mulheres que estiverem nas palestras, cada uma delas vai receber a minha palestra e vai receber o meu livro. Porque o meu livro é a extensão da minha palestra. Tem coisas que eu não conto na minha palestra por questões pessoais, para não expor realmente algumas coisas que eu vivi, né? Que não condiz
mas que eu Sim. trago dentro do livro. Uhum. Dentro do livro eu falo e esclareço cada uma dessas situações. Então, as mulheres elas vão receber a palestra e vão receber o livro. Então, as embaixadoras de cada estado, elas já vão fazer essa organização para mim. Então, o roteiro ele já vai me levar para a cidade exata, a equipe já vai estar lá me aguardando para a gente fazer o trabalho daquele estado e partir para o outro. Que demais! Já organizou tudo. Está tudo em inclusive, é andamento. uma das coisas, né? O palestrante, ele tem que saber organizar eventos, ele tem que ter embaixadores, é time que a gente vai conseguir levar a nossa mensagem para o maior número de pessoas. Agora, uma coisa que me chama muita atenção é, claro que você vai precisar ver formas de ganhar dinheiro nesse percurso para sobreviver mesmo, Sim. né? Nem que seja, Tati, não é que eu queira ganhar muito dinheiro, mas vou precisar ver formas de monetizar por meio disso. Mas é você dedicar um ano inteiro da sua vida por um propósito, né? Por uma causa, um trabalho social, que não necessariamente você precisa ganhar dinheiro para enriquecer, você quer realmente levar essa mensagem e salvar vidas. Sim. E tudo Sim. isso surgiu por essa mulher, nesse local. Foi aquilo que já queimava o meu coração. Foi o descobrir de quem eu era, daquilo que eu tinha passado. Então, assim, a minha virada de chave foi a minha história, foi eu me tornar uma palestrante. Me tornar uma palestrante me levou de encontro direto para o meu propósito de vida. Eu realmente, Tati, quando você chegou na minha vida através do Instagram, eu estava vivendo a pior fase da minha vida. Eu estava vivendo uma fase de dor, de vergonha. Eu sentia muita vergonha de ter chegado no lugar que eu cheguei. É muito difícil você olhar para o histórico da sua vida em um momento onde a minha mãe era minha dependente. E eu cheguei numa situação onde eu me tornei dependente da minha mãe para comer, para tudo. Então, assim, gera muita dor. Então, quando essa virada de chave chegou na minha vida, quando eu pude ressignificar tudo isso, me tornando uma palestrante, quando eu descobri tudo isso e quando eu percebi aquilo que eu podia causar na vida de outras mulheres, hoje eu tenho um trabalho que gera cura emocional para mulheres. Eu consigo falar com vários perfis de mulheres. Eu consigo falar com mulheres que foram abusadas, mulheres que foram rejeitadas, traídas, humilhadas, porque eu vivi isso. Sim. Eu passei por isso. E ouvi os feedbacks delas, quando elas ouvem a minha palestra, elas me chamam, eu vivi isso, eu passei por isso. E aí eu vou lá e faço todo um acompanhamento terapêutico com elas, que hoje eu sou uma terapeuta de mulheres. E isso tem ajudado várias mulheres a vencer as suas cavernas. E eu pensei, por que não levar isso para outras mulheres? Por que não levar isso para mulheres que estão aprisionadas, mulheres que não empreendem porque estão aprisionadas nas suas emoções, mulheres que não são felizes porque estão aprisionadas nas suas Sim. emoções? E é legal você trazer isso aí, porque eu lembrei de 2 pontos importantes, assim. Tem uma frase de Suassuna que eu gosto muito, que ele diz mais ou menos assim, que é nos piores fases da nossa vida que a gente tem as melhores histórias para se contar. E as melhores fases não são histórias tão boas de serem contadas, assim. Porque, pensa, é só a gente imaginar um filme. Imagina um filme onde tudo começa incrível, né? A pessoa nasceu em berço de ouro, ela sempre teve tudo na vida, tudo é fácil pra ela, tudo é simples. E aí as coisas, aí ela encontra o homem dos sonhos dela e casa, aí ela tem filhos, aí ela constrói aquela família margarina. E aí você olha e fala, nossa, mas, tipo, não combina com a realidade. Porque essa não é a vida. O filme fica um filme meio chato, cara. Tudo é incrível o tempo todo, não tem desafio, não tem pontos vulneráveis, né? Então, quando a gente passa por esses pontos vulneráveis, quebrar uma empresa, ir pro estaca zero, ir pro fundo do poço, por mais que na hora a gente fala, nossa, eu não queria estar passando por isso, por que eu, Deus, por que eu? Mas são histórias que vão inspirar lá na frente muitas pessoas. E é importante a gente falar qual é a lição que eu tiro disso, sabe? O que eu posso aprender, como que eu posso sair daqui? Porque eu sou sair do fundo do poço, tem uma frase que eu gosto muito, fala assim, quando você tá no fundo do poço, tudo que você tem que fazer é parar de cavar. Porque tem gente que quer se afundar mais, que tem pessoa que quer se enterrar no fundo do poço. Pelo amor de Deus, para de cavar. Esse é o primeiro passo. Depois a gente vai descobrir como sair de lá, né? Qual é o plano de ação para isso. E então, assim, todo mundo, em algum momento da vida, mesmo aquelas pessoas porque quem vê palco não vê bastidor.
né? Mesmo quando você olha pro palco e fala, nossa, parece que a vida inteira dessa pessoa foi perfeita, mas algum desafio ela já passou, seja um desafio na saúde, seja um desafio com familiares, seja um desafio existencial, porque faz parte da vida. Aquilo que a gente chama de problema é a vida, sabe? Tem um psiquiatra, grande amigo meu, o Ítalo Marcilli, que ele fala muito sobre isso. Aquilo que você chama de problema, que você não quer enfrentar, é viver. Se você não está disposto a lidar com seus problemas, eu sinto muito, mas você não está disposta a viver, tem que passar por isso, faz parte, né? Só que aí depois é o que você faz, o que você aprende, como você reverte tudo isso, né? Então, quando você conta ali o que você passou, a vergonha que você sentiu, com certeza muitas pessoas vão se conectar, vão se identificar em questões diferentes. Às vezes não foi uma empresa que quebrou, mas foi uma situação em que a pessoa fracassou e aí ela fala, nossa, eu senti muita vergonha também. O fracasso faz isso, né? Envergonha. Exatamente. Então, por isso que é tão bacana, assim, o palestrante pegar esses momentos cruéis e transformar numa palestra. Se a gente for ver, é até bíblico, né? Na Bíblia tem uma parte que fala assim, é melhor estar na casa do luto do que na casa de festa. Exatamente. E muitas vezes eu questionei isso. Eu falei, como assim? Quem que vai querer estar na casa do luto? Não faz sentido. Mas aí eu entendi. Eu falei, quando eu fui para alguns velórios, lá todo mundo fica assim, nossa, como a nossa vida é passageira, né? Aí as pessoas pensam, nossa, a pessoa era uma pessoa boa. E aí começa a falar das histórias, das situações que viveu com aquela pessoa. E a gente fica tão reflexivo, a gente fica tão pensativo da nossa vida, das nossas escolhas, dos nossos sofrimentos. Porque tem uma outra frase, eu não lembro bem de quem que é, mas é uma frase de algum autor aí, né? Meu não. Mas que fala assim, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, a dor é inevitável. Todo mundo vai passar em algum momento por N motivos. Não tem como você controlar isso. Por mais que a gente tente criar um sistema de prevenção, não tem como você evitar completamente. Mas o sofrimento é opcional. O quanto você fica sofrendo, o quanto você fica remoendo aquilo, o quanto que às vezes já passou um ano, você já poderia estar construindo uma nova vida, mas por sua escolha, por sua decisão, você permanece ali, Foi sofrendo e lamentando. Eu nunca me permiti. Exatamente. Você não aceitou, você falou, olha... E foi questão assim, fui pra casa, ia passar 30 dias lá no Maranhão, e ali já comecei a assistir o Instagram, já comecei a ver as lives da Tati, já assisti o Palestrante Memorável, o que era gratuito, já consumi. Total. E fiquei pensando, como que eu posso fazer? Como que eu posso criar a minha oportunidade? E você criou, por isso que eu falo que isso é improvável, tem muito sentido, sabe? Porque você pegou o auxílio emergencial para criar essa oportunidade. E é uma coisa que eu falo muito, né? Eu falo assim, quando se trata de ter uma nova profissão, esse é um motivo pelo qual você que está sem dinheiro tem que dar esse passo. Por quê? Porque se você está sem dinheiro, significa que o que você está fazendo até aqui não está funcionando, não está dando certo. Então você tem que experimentar coisas novas. E aí, se você tem acesso a estratégias para construir uma nova profissão, aí agora você tem a chance de ganhar dinheiro. E foi isso que você fez. Você não tinha dinheiro, criou essa chance, em 3 meses já estava ganhando dinheiro. Eu enxerguei aquilo ali, Tati, de verdade. Por que muita gente não tem resultado? Porque não enxerga além. Eu enxerguei como a minha última oportunidade. Uau. Foi exatamente assim como eu enxerguei. Falei, isso aqui é a minha última oportunidade. É a oportunidade que eu tenho de mudar a minha vida. Eu comprei o curso exatamente com essa mentalidade. E eu sentei dentro de um quarto de 40 graus com um ventilador na minha cara dia e noite, até fazer todo o meu curso. Ver todas as minhas aulas, colocar tudo em prática. Depois as pessoas falavam, venceu o concurso da Tati Brasil, teve sorte. Teve sorte nada. Tipo, Olha... dedicação e estudo total. Sim. Lá, ó. Buscando e fazendo. Total. Nossa, e aí o que você trouxe me lembrou, o segundo ponto importante que eu quis trazer ouvindo um pouco a sua história, é a parte assim do... esses dias atrás, uma pessoa me falou assim, nossa, Tati, a galera de memoráveis que te acompanha é uma galera diferente. Porque são pessoas que conquistam, sim, a prosperidade, a abundância, né? Eu falo muito sobre isso, tem muitas pessoas que têm crença de dinheiro, assim, absurda. E a gente não pode ter essa crença de dinheiro, você tem que desejar, porque a riqueza te permite ajudar mais outras pessoas, né? Quanto mais dinheiro eu ganho, mais eu consigo contribuir, mais eu consigo ajudar, mais eu consigo investir em causas sociais. Você vai precisar de ir atrás de patrocinadores, sim. Você vai precisar de ganhar dinheiro,
dinheiro, você vai precisar de vender. Tô Porque na senão busca. uma coisa que eu constatei é o seguinte, toda pessoa, tem uma galera que me procura, que às vezes até faz palestra bem. Ah, já sou um palestrante, sei fazer palestra bem, o povo adora, sou aplaudido de pé, mas não consigo ganhar dinheiro com isso. E aí, o que eu percebo? Quem vem só pelo propósito, às vezes isso não se sustenta. Por quê? Porque vai chegar um momento em que ele vai falar, tá, eu amo fazer isso faz meu coração bater mais forte, acende uma chama interior, mas não tô conseguindo pagar as contas, sustentar meus filhos, pagar uma boa escola pro meu filho, então não é sustentável. Quando você pega propósito, mais dinheiro, que você aprende os dois, que é o que eu trabalho muito com os alunos, né? Aí é a explosão de resultados. Porque aí você vai ficar o resto da vida fazendo isso. Ah, vem a aposentadoria. Não quero parar não, porque eu amo, eu sinto prazer, eu quero fazer, eu quero mudar a vida das pessoas. E aí uma pessoa me falou, Tati, seus alunos são os alunos diferenciados. Porque eles sabem fazer dinheiro, mas eles são movidos por propósito. Que tá muito associado a mim, sabe? Eu faço, no meu fator motivacional não é o dinheiro é consequência, o dinheiro acontece, eu falo assim, você quer ficar rico? Faça outras pessoas ricas. Quanto mais você mudar a vida de outras pessoas, quanto mais você fizer outras pessoas ricas, mais a riqueza virá para você. Então, sim, a gente quer ganhar dinheiro, mas isso é consequência, ele não é o que nos move, não é o principal. O que nos move é o propósito. Então, eu vejo isso, é um ponto em comum, assim, da nossa comunidade, né, da nossa tribo de memoráveis, o quanto que nós somos movidos por propósito, mas a gente sabe a importância e sabe como, as estratégias para se fazer dinheiro também, porque aí associando os dois, propósito e dinheiro, cara, aí ninguém segura, é explosão total de resultados. É o que eu faço hoje, as pessoas falam assim, mas você vai fazer a sua palestra gratuita, como que você vai ganhar dinheiro? Eu falei, eu já ganho dinheiro, eu já ganho dinheiro com meus produtos, curso online, produtos físicos, livro, personalizados, mentoria, eu já ganho, só que para esse propósito eu quero dar. Sim. Eu vou dar. E o que eu vou dar? Eu vou dar a minha palestra, eu vou dar a oportunidade para mulheres vencerem as suas cavernas através da minha palestra. E quando a gente dá, a gente recebe. O quanto que eu vou receber na estrada? Quantas histórias eu não vou conhecer? Quantos livros eu não vou poder escrever? Quantas séries eu não vou poder gravar? É algo certeza. Assim, além daquilo que eu possa imaginar. Nossa, eu já te vejo na mídia. Eu já te vejo também. Eu te vejo. E não é por questão de ego, por questão de vaidade, não. É pra poder levar, porque assim, o mundo está carente de boas notícias, sabe? A gente vê tanta notícia ruim, tanto mal, coisas polêmica, que dá muito mais audiência, né? E a gente não vê audiência, assim, pras boas notícias. E eu vejo que o mundo está carente, principalmente pós-pandemia, mais do que nunca. A gente quer pessoas do bem, fazendo bem, essa corrente aumentando, né? E é algo sem fim, assim. Então, eu vislumbro você tendo apoiadores, tendo patrocinadores nesse projeto, monetizando de outras maneiras, Sim. porque é o que eu falo assim, existem duas formas, né? Você pode ganhar dinheiro com a palestra, quando você vende a sua palestra, ou você pode ganhar dinheiro na palestra. Como assim? Eu faço palestra de graça, mas ali as pessoas passam a me conhecer, quem tem condições financeiras e quer dar o próximo passo comigo, vai consumir outros produtos que eu tenho. Então, eu tô fazendo isso, eu tô vendendo muito. Isso. Em igrejas. Eu vou palestrar várias... em igrejas, eu não vou cobrar da igreja, eu levo meus livros, acaba tudo. Livro, camiseta, acaba tudo. Nossa, vende tudo. Isso que você falou, eu fui esses dias num evento. Nesse evento, por acaso, porque geralmente é assim, dependendo, tem um evento que eu vou por causa social, tem alguns critérios. A gente coloca alguns critérios, eu elenquei um número X de eventos que eu até topo fazer sem cobrar, né? Mas os outros todos são pagos. E esse foi um evento pago, nem foi de trabalho social que eu fiz, não. Só que eles falaram, Tati, traz seu livro para vender. Eu falei, olha, que geralmente quando é evento pago, eu não vendo nada, né? O seeding a gente até faz, mas não vendo nada. E aí eu falei, tá bom, né? Montamos lá a barraquinha e tal, deixei os livros, eram umas 400 pessoas. No final, aí eu virei para o meu time que tava lá vendendo o livro, falei, e aí, a gente vendeu quanto? R$5.000, vendeu todos os livros, R$5.000. Eu falei,
Caraca! Tipo, ganhamos 5 mil reais só de venda de livros em Exatamente. menos de uma hora, Exatamente. né? Pra 400 pessoas. Então, assim, dá pra você fazer. Tipo, eram 400 pessoas. Tem evento que são 1.000, tem evento que são 2.000 pessoas. Dá pra você, às vezes, tirar 10, 15 mil reais só de venda de livros, sem cobrar a palestra. Mês de maio, por exemplo, a minha agenda ela tá assim. Todas as quartas-feiras de maio, eu vou fazer palestra gratuita onde eu faço pitch para minha mentoria, para o programa Mulheres do Trono. E aí é um produto que eu tenho dentro da plataforma. E nos finais de semana, igrejas. E aí nas igrejas eu faço a palestra e levo material físico para venda. Todo o meu maio tá agendado. Maio, junho. Uau. Não, e uma coisa, você tá sentindo, porque eu falei, gente, não pode ser só comigo, assim. Eu tô vendo, a agenda nunca esteve tão lotada com palestras como está agora. E eu tenho falado, falei, gente, o mercado tá aquecido, o mercado tá aquecido. E é verdade. As pessoas estão necessitando desse contato físico, desse presencial. O que eu vejo de evento, por exemplo, o PG Experience, eu tô sofrendo, porque desde janeiro a gente não consegue achar local disponível pra data. Né? Eu falei, gente, todos os locais de São Paulo estão já lotados pra algum evento. Não pode ser. Tem muita opção em São E esse Paulo. ano é 2.000 pessoas. Esse ano a gente quer 2.000 2.000 pessoas. Socorro! Então, assim, a gente tá desorientada aqui pra organizar a parte do local. Então, você já sentiu pra você que o mercado tá muito aquecido e a agenda lotada? Eu tenho tido bastante procura, assim, tenho agendado, eu tenho, dentro da minha agenda do que eu já tenho até julho. Olha Julho só. eu já tenho 2 palestras agendadas em julho. Que legal! E esse projeto seu de rodar o Brasil, ele começa quando? Dia 2 de janeiro, eu vou sair dia 2 de janeiro de 2024. A captação é 2023. Então, em 2023, eu estou divulgando, falando do projeto, buscando os apoiadores, buscando os patrocinadores, organizando tudo para viajar no dia 2 de janeiro de 2024. Uau! E aí eu só volto para São Paulo em 2025. E eu vi a sua moto, não é nem van, né? É motorroom mesmo. motorroom, É plotado, coisa mais linda. Eu já fiz o desenho, o design. Eu sou dessas, assim, eu vou sonhando, eu me permito me movimentar. Eu não aceito ficar parada. Não, é isso aqui. Então, bora design já faz o desenho. É isso aqui que eu visualizo. Então, já está tudo montado. Fiz votação na internet para a galera me ajudar a escolher. Azul ou vermelha, galera, vamos escolher o azul. Que legal. Fiz uma vaquinha online que está rodando e vou divulgando a vaquinha online. E me coloquei em movimento. Coloquei em movimento porque eu sei o que Deus falou comigo. Eu sei para que Deus me chamou. Não tinha como eu fazer algo sem a permissão de Deus. E eu entendi para que Deus me chamou. E quando eu entendi, Deus apenas me disse, faça, apenas se mova. O resto eu preparo. E quando a gente confia realmente no Senhor, ainda que toda a sua realidade, ela não condiz com aquela situação. Ainda que a gente se permita dizer, mas como eu vou fazer? Mas uma vez que Deus fala conosco, no nosso coração, a gente precisa apenas fazer a movimentação. E foi o que eu fiz. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. E eu sei que uma vez que Ele me chamou para fazer, eu não tenho dúvida que Ele vai me permitir fazer tudo aquilo que Ele me chamou. Tudo vai ser realizado. Porque Ele está no controle de tudo. Nossa, E eu me entreguei. É descansar em Deus, sabe? Eu que descansei. eu tava esses dias num grupo de oração e aí a gente falou muito sobre a importância, assim, de trazer Deus como nosso sócio, sabe? Eu falei, Deus é o meu sócio, é o sócio da minha empresa. E ser sócio não é só pra falar, Deus, me ajuda aqui, não. Sabe? É pra perguntar a Ele também, isso aqui é da tua vontade? Isso aqui é do teu querer? O seu está nesse projeto? Sabe? É para ter sensibilidade de ouvir a voz dele e de entender quais são os planos
que ele tem pra nossa vida, sabe? E principalmente, uma oração que eu faço, assim, antes de qualquer palestra. Eu sempre tenho todo um ritual que eu ensino pros nossos alunos, né? Sobre entrar em estado. Sim. Então, tem todo o preparativo ali, que vai desde meditação, respiração, o aquecimento. É atleta de alta performance mesmo nas palestras. Mas eu sempre faço a minha oração. E eu peço a Deus não só para colocar as palavras certas em meus lábios, mas para eu ser um instrumento nas mãos dele, sabe? E eu percebo Deus agindo assim nos mínimos detalhes, porque é interessante, por mais que eu tenha técnica, por mais que eu tenha preparado e treinado anos e anos, tem vezes que eu falo, cara, hoje a minha performance foi sobrenatural. A gente Hoje, sente isso, eu sente, é real. Eu falo, cara, não é que eu mandei bem demais, não, é porque extrapolou. Exatamente. Foi fora do meu controle. O que eu fiz aqui hoje? Eu fui palestrar em Boituva um dia desse, terminou a palestra, eu fiz assim, uau, o que foi isso, gente? Exatamente. Esses dias eu te chamei pra palestrar num desafio nosso lá, né? E eu fiquei impactada. Eu falei, nossa... Dava pra sentir, assim, cheia do Espírito Santo, Sim. sabe? Dava pra sentir a luz, a energia, a entusiasmo. É coisa que você não sabe explicar. Você Eu fala, acho que é "Nossa." o amor, sabe, Tati? Sim. Eu acho que quando a gente tá movida pelo amor de fazer isso, eu sei que eu tô fazendo algo que Deus me chamou pra fazer. E aí isso aflora. Porque quando eu olho pro meu projeto hoje, Tati, eu sinto o meu corpo palpitar. Ontem eu tava fazendo alguma coisa que eu não lembro o que, aí eu fiquei assim, parada. Aí a pessoa perguntou, o que você tá... Eu disse, não, eu tô me imaginando chegando na minha cidade, no meu motorhome, cumprimentando meus vizinhos, minhas amigas. Eita, cheguei! Consegui chegar até aqui! Eu consigo visualizar cada cena. Eu consigo me ver entrando assim nos interiores, sabe? Nas zonas abraçando aquelas mulheres. Eu visualizo as mulheres sentadas, aquelas mulheres humildes, com paninho amarrado na cabeça, touquinha na cabeça, aquela roupa simplesinha, chinelinho no pé. Eu consigo visualizar cada detalhe. E isso me queima de forma muito absurda. Por quê? É o amor. Sim. É o quanto do amor que a gente coloca nisso. Que é o que acontece quando a gente palestra, sabe? De subir no palco, de levar a nossa mensagem e de olhar no olho do público e ver tudo aquilo e a gente se empenha para entregar da melhor forma. O amor, ele vence o nosso medo, né? Esse visualizar seu e esse ter um sonho claro, uma visão clara de onde você quer chegar, ele também vence todos os nossos medos, todas as nossas limitações. Porque tem muitas pessoas que falam assim, até uma coisa que eu quero te perguntar, né? Tem muitas pessoas que me falam, ai, Tati, eu tenho muito medo, sabe? As pessoas têm medo de tudo, né? Elas têm medo de, e se der errado? Tem medo de fracassar, tem medo do julgamento, tem medo de dar certo. Vai que dá certo demais. Vai que eu tenho sucesso demais. Vai que eu comece a viajar loucamente aí, agenda lotada, comece a ganhar mais, né, do que o meu cônjuge. E aí sai pra homens e mulheres. Vai que, né? Vai que eu comece a ganhar muito e ganhe autoridade, fama. E as pessoas têm medo, inclusive, das coisas boas, inclusive do sucesso delas, né? Teve algum medo, alguma limitação que você precisou enfrentar pra você chegar até aqui? Não. Não? Você pensava positivo e falava, vamos. Eu não tenho medos. Hoje, para te ser bem sincera, eu acho que a única coisa que eu tenho medo é de morrer e não cumprir tudo aquilo que queima o meu coração. Uau. Não viver tudo que você nasceu para viver aqui. Somente isso. Somente isso. Porque as demais coisas, eu tenho certeza que eu sou capaz de conquistar. Tudo aquilo que eu quero, que eu foco, que eu busco, que eu luto, eu conquisto. Você fala, só depende de mim. Só depende de mim, unicamente. Foi assim a vida toda. Sim. Eu cheguei até aqui, foi exatamente assim. É o quanto de vontade que eu coloco naquilo ali. Eu lembro que quando eu terminei de fazer o curso do VPO, eu comprei o meu passador de slide. Eu falei, vou comprar igual da Tati. A Vanessa tá aqui comigo hoje, ela tá fazendo assim, ó. Comprei o meu passador, era meu aniversário, mandei mensagem pro meu pai, eu falei, eu quero um presente, porque eu não tinha dinheiro, né? Tinha acabado de fazer o curso. Quero um presente de aniversário. O que você quer, filha? Uma mulher com 39... Quem que pede um passador de slide de presente de aniversário? Uma mulher de 39 anos de idade pedindo presente de aniversário pro pai. O que você quer, filha? Eu falei, quero um passador de slide. Ele falou, quanto que é? Era quase R$500. Ele, rapaz, isso tudo. Eu falei, parcela aí, mas eu quero. Tati, quando o meu passador chegou, eu pegava ele, eu ficava...
Já se imaginando Total! ali, visualizando. Nossa, que coisa linda, gente. Microfone numa mão, passador de slide na outra. E eu me visualizava no palco daquela maneira. Eu falava, é isso que eu quero, então é isso que eu vou atrás. Uau. É isso que eu vou buscar. Incrível. Uma mulher que passou 15 anos vendendo café dentro da CEAGESP vai ter medo do quê, Tatiane De Ângela? Não. Não. Tem medo de mais nada, né? Ninguém para, essa não. mulher. Foi muito difícil chegar até aqui, é daqui pra mais, é daqui pra Sim. lá, é daqui pro topo, sabe? Lógico que a gente tem que ter o quê? Cuidados, né? Tem que ter cuidado, tem que ter roteiro, tem que ter organização. As coisas de Deus, elas são organizadas, né? Deus não é Deus de bagunça. Então, para tudo que a gente vai fazer na vida, para ter sucesso, você precisa ter organização, planejamento, entrega, estratégia. O resto, não, tô indo, fui, partiu, é 1 ano e 2 meses, 3 meses na estrada. Vou chegar, vou retomar o que deu certo, o que fluiu, o que não deu certo. Se for para agora a gente vai dar uma volta ao mundo, lindamente, planeja e bora, mundo agora. Nossa, e eu me identifico muito com você, muito com a sua história, por isso que eu vejo você falando assim, passa um filme na minha cabeça, porque teve um momento da minha vida que minha empresa, eu falo que quase quebrou, porque eu fiquei no fundo do poço, mas eu não larguei ali o negócio, né? Mas era para ter fechado as portas, que foi quando eu precisei vender o meu carro, vender o carro da minha mãe. A gente estava zerado na conta, né? E tinha que pagar as contas do escritório, salário de equipe, né? A gente já tinha o Instituto De Ângela lá atrás. E nessa época eu precisei fazer um empréstimo de 100 mil reais para bancar os próximos 3 meses do Instituto, né? E aí eu falei, cara, como que eu vou pagar esses 100 mil reais? Porque se eu que tinha muito dinheiro na conta, fui perdendo tudo, agora sem dinheiro nenhum e conta negativa é mais improvável ainda, né? E aí foi o momento em que eu entrei num curso e numa mentoria para buscar as estratégias, que é o que você falou. Você tem que buscar a estratégia certa. Eu tava patinando e não saía do lugar porque não tinha estratégia. Eu poderia ter pego aquele empréstimo e continuar repetindo os mesmos comportamentos até então, ia ficar na estaca zero, ia perder os 100 mil, e aí ia ficar sem empresa, sem equipe, com mais de 100 mil reais de dívida e acabou, né? Ali eu fui buscar conhecimento. E o conhecimento mudou a minha vida. Por isso que eu falo assim, eu sou apaixonada pela indústria do conhecimento, pela indústria da educação por conta disso. Eu sei o quanto ele é capaz de nos fornecer estratégias para mudar as nossas vidas e a vida das pessoas que estão à nossa volta, né? E ali eu fui buscar esse conhecimento e comecei a implementar até que deu uma guinada. E hoje a gente tem o Instituto De Ângela, que é o império já multimilionário, tem o maior orgulho, né, de toda a história que a gente vem construindo, mais de 5 mil alunos e tal. Você que já me acompanha há um tempo sabe que palestrar não é só uma profissão, é uma filosofia de vida. Porque quando uma pessoa palestra, ela consegue não só ter mais autoridade, ter mais network, visibilidade e dessa forma conseguir divulgar o seu produto, o seu serviço e atrair muito mais oportunidades. E é por isso que eu quero te fazer um convite. Vai acontecer a imersão Palcos Milionários. Essa imersão ela é presencial durante 3 dias, em que você entra e começa do absoluto zero. E lá a gente descobre o tema da sua palestra e a gente produz a sua palestra em apenas 3 dias. Mas Tati, e eu que já tenho a minha palestra? Essa imersão presencial é para mim? Sim, porque o nosso objetivo ali é lapidar a sua palestra até ela se tornar realmente uma palestra memorável. E para você saber mais informações sobre essa imersão Palcos Milionários, é só você clicar no link que está aqui e garantir a sua inscrição. Te espero. Mas assim, lá atrás eu pensei em fechar as portas e eu tava zerada também. E a mesma coisa, eu e minha mãe, porque minha mãe é minha sócia, ela investiu tudo que ela tinha neste negócio. Então assim, era eu e ela desamparada. Ali em casa, meu pai faleceu quando eu tinha 11 anos, então só eu e minha mãe, não tinha nada. E aí as pessoas me perguntam, Tati, mas como você teve a coragem de pegar um dinheiro que você não tinha, que no caso foi o empréstimo, e ainda investir em conhecimento? Como você teve essa coragem, né? Como você sabia que ia dar certo? Eu falei, certeza que ia dar certo, ninguém tem. Saber eu não sabia, né? Mas a ousadia permitiu. Isso. E foi o meu tudo ou nada. Porque eu peguei e falei assim, agora é tudo ou nada. Sabe? E uma coisa que eu acredito muito, enquanto você não der esse basta, enquanto você não falar, é tudo ou nada, agora vai ou racha, não tem mais opção, e o que depender de mim, eu vou fazer o meu melhor, mas eu vou dar a volta por cima, se você não tiver essa plena convicção, esse sangue nos olhos, não vai. Porque se eu tivesse no comodismo, no vitimismo, né?
Pô, céus, ô terra, por que aconteceu isso comigo? Por que eu cheguei nesse limite? Se eu tivesse assim, eu não teria conseguido dar guinada. Mas ali eu me agarrei à primeira oportunidade que passou na minha frente e eu fiz dar certo. Não é porque, nossa, você conseguiu achar um mentor legal, um curso. Não, eu fiz dar certo. Eu peguei e fiz igual você. Exatamente. Você tava lá no 40 graus com ventiladorzinho, estudando tudo, treinando tudo, visualizando, imaginando, acreditando, né? E isso é bíblico também sobre a fé. Fala, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, olha o tamanhozinho que é um grão de mostarda. Mas se quase tiver invisível. isso, se tiver essa fé, você é capaz de mover montanhas. Imagina, hoje eu não consigo visualizar a gente movendo uma montanha. Mas na Bíblia fala, você é capaz de mover montanhas. Ou seja, você é capaz de realizar o impossível quando você tem fé. E quando a gente fica muito desacreditado de tudo e de todos, você está indo contra a Bíblia. Você está pecando, você não está tendo fé. Sabe, eu falo muito isso para todo o meu time, para minha mãe. Falei assim, a gente tem que ter fé. E, claro, fazer a nossa parte. Porque tem gente que tem fé, mas uma hora vai cair do céu, né? Uma hora as coisas vão... Não. Alguém vai bater aqui na porta. Eu falo isso, que o lugar de você começar é o lugar que você está. É onde você está. Eu me movi lá no interior do Maranhão para fazer. Porque muita gente, às vezes, compra o curso, por exemplo, fala assim, mas eu não estou em São Paulo. Só vai acontecer se eu estiver em São Paulo. As coisas não aconteceram para mim em São Paulo. As coisas começaram a acontecer para mim no interior do Maranhão, porque elas começam a acontecer onde você está. O que você precisa fazer é se movimentar para fazer esse acontecer realmente ser real. Sim, exatamente. Foi isso que eu fiz. Fantástico. Falei, já que é aqui que eu estou no interior do Maranhão, então é aqui que eu vou começar. E lá eu fiz meus primeiros eventos, minhas primeiras palestras em igreja, em lugares carentes, em associações. Quando eu cheguei aqui para o PPG, eu já estava pronta. Eu já trouxe a minha bagagem, já tinha entrevista de rádio, entrevista de TV, já tinha feito tudo lá. Eu não dependi de estar em São Paulo para isso, porque eu me coloquei em movimento lá. E aqui eu só dei um up naquilo que já tinha iniciado lá atrás. Uma guinada ainda Total. maior. Fantástico. Total. E me conta uma coisa, o que é uma vida memorável para você? Uma vida memorável para mim hoje é me permitir fazer aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto, aquilo que eu tenho certeza que eu sei fazer, receber por isso e poder ajudar o outro através disso. Isso para mim é uma vida memorável. Que lindo! Então você tá vivendo essa vida memorável agora. Eu estou. Fantástico. Eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Eu estou vivendo realmente a melhor fase da minha vida pessoal, profissional, de realização, de ver o quanto que eu sou capaz, de poder ter pego todos os meus talentos e colocado em prática. Eu tinha anulado praticamente 20 anos de arte da minha vida. Eu dei aula para o SESC, eu dei aula de teatro dentro de um SESC da vida e eu tinha anulado tudo isso, porque os meus sonhos estavam adormecidos. E hoje eu consigo colocar tudo isso em prática. Hoje eu tenho mentoria, Tati. Hoje eu tenho mentoria para mulheres. Hoje eu tenho mentoria de eventos. Hoje eu tenho mentoria de lançamento de livro, para você lançar o seu livro de forma independente. Tudo isso que eu fui aprendendo a fazer dentro do guarda-chuva. Eu nunca esqueço daquilo que... Como que é o nome daquele jurado? Que é aquele da KLA, que estava na banca. Edilson Lopes. O Edilson. Quando ele falou para mim ano passado, a sua palestra ela é um guarda-chuva. E aqui embaixo você pode criar muitos produtos. Eu estou só colocando em prática o feedback dele. Uau, fantástico. Só isso. E qual que é a mensagem que você deixa para os memoráveis que estão nos ouvindo aqui? Memoráveis e memoráveis. A vida, ela pode bater muitas vezes. E ela vai bater. Muitas vezes nós teremos motivos para desistir. Muitas vezes nós teremos dias difíceis, onde a nossa vontade vai ser de deitar, levantar, não levantar e ficar. Mas vai chegar um momento que você vai precisar olhar para tudo isso e entender que você é capaz de ir além. Existe uma força dentro de todo memorável, que às vezes a chama ela pode estar bem apagadinha, bem pequenininha. Mas se você colocar, injetar um pouquinho de visão em cima disso, você vai descobrir o quanto que você é capaz.
e o quanto que você pode ir além. Memorável que é memorável, ele não desiste. Ele faz acontecer. Ele para de mimimi, ele para de dar desculpa. Memorável que é memorável, para de dar desculpa e faz acontecer. Vai para o campo e aproveita todas as oportunidades que a vida nos dá. Aê! Isso que é um grande finale aqui, né? Uma mensagem de inspiração para todo mundo. E ó, se você não curtiu esse vídeo ainda, curta. Já manda para aquelas pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem. Manda para todo mundo que tá com esse sentimento de, nossa, parece que tá um vazio, parece que tá faltando algo a mais, parece que eu ainda não tô trabalhando dentro do meu propósito. Manda para todos os memoráveis ou futuros memoráveis que você conhece. Manda esse vídeo, já lembra-se de se inscrever neste canal, tá? E ativar o sininho para receber todos os vídeos nossos. E na próxima semana temos vídeos novos aqui do nosso podcast Vida Memorável. Muito obrigada, sucesso e a gente se vê nessa jornada. Eu decidi triunfar.